seja muito bem-vindo ao canal Isaú Souza. Estamos aqui para mais uma aula, a conclusão aí do módulo Pentateuco. Hoje nós estamos concluindo a matéria de Pentateuco. Nós aprendemos o que é Pentateuco, já nas outras aulas que você vai encontrar aí na nossa playlist do curso de teologia aí. Você vai entender que Pentateuco é uma palavra grega que se trata dos 5 primeiros livros da Bíblia, sendo ele Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós vamos falar sobre Deuteronômio, a conclusão do Pentateuco, que é essa palavra grega que no hebraico é Torá, que quer dizer orientação. Então, a palavra Torá foi transliterada para o grego, a língua mais famosa da época, foi transliterada para Pentateuco, né? Penta que quer dizer 5. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós vamos estar concluindo isso aí. No livro de Deuteronômio, que nós vamos entrar agora para dar fechamento nesse módulo, nós vamos tratar de alguns assuntos já relacionados. É uma relembrança, é como se nós estivéssemos repetindo o que já foi tratado. Mas aí a gente vai entrar em assuntos que ainda não foi pormenorizado, não entrou detalhadamente, não falou nos mínimos detalhes, mas outras coisas vai ser repetitivo, porque o plano de Deus era esse mesmo. Era que o povo ouvisse e guardasse. O plano de Deus sempre foi que o povo guardasse a lei no coração, para que eles pudessem viver isso cotidianamente. Então, nós vamos ver aí a princípio aí no Deuteronômio o discurso de Moisés na planície do Jordão. Chegou ali, né, houve ali, foi-se necessário a repetição. Por que isso, Esaú? Porque muitos haviam morrido por causa da desobediência. Lembra que o povo foi trocado, aquela geração foi renovada. Deus falou que ia matar todo aquele povo por desobediência e foi trocando, de pouco a pouco, foi mudando. E desses restantes aqui, só restou Josué e Caleb, né, dos acima de 20 anos que sobreviveu a esse momento. Lógico que Moisés está aqui ainda também, né? Nós vamos ver aqui se tratar da morte de Moisés também, do finalzinho aqui, porque provavelmente foi escrito aqui por Josué. Os cinco livros da Bíblia foi escrito aí por Moisés. A conclusão do Deuteronômio foi escrita aí, provavelmente, eu quero afirmar já com certeza que foi Josué. No hebraico o nome é Deravim, que significa palavras. Então, novamente, a palavra de Deus sendo retratada aqui, sendo aplicada novamente para o povo. Então nós vamos ver aqui um resumo de tudo que foi tratado aí nos outros livros que já estudamos, que já está disponível para você aí também. A data e local: o livro foi escrito ao redor de 1645 a.C., próximo ali ao Rio Jordão, na altura de Jericó, antes da entrada do povo a Canaã, né? Foi o que eu disse para vocês, o discurso de Moisés na planície do Jordão ali, próximo ali a Jericó. Autor, obviamente, que foi aí o Moisés, o profeta Moisés. Com respeito só o 34 que eu já mencionei até, que vai ser aí, relatar aí a morte de Moisés, que vai ser escrita aí, vai ser copiado aí por Josué. Não tem outra pessoa que seria aí mais indicada aí para ser a pessoa que escreveu, que fez o relato aí, porque foi o sucessor de Moisés. Aí o 34 vai tratar aí da morte de Moisés. Para estudar com eficiência este livro, o aluno seguirá a seguinte ordem. São essas ordens. Na primeira parte, a introdução, que capítulo 1. A segunda parte, orientação quanto ao comportamento das tribos, que vai do 1 ao 32.
A parte 3, o anúncio da morte de Moisés, no 32, continua ali. Em diante, a parte 4, a bênção de Deus às tribos, que é o 33. A morte de Moisés, precisamente no 34. E a parte 5, a conclusão. Então é disso que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje, conclusão do módulo Pentateuco. O aluno deve ter em mente que essas leis foram dadas a partir do segundo mês da saída do povo do Egito, ao longo dos 2 anos seguintes, até chegar em Cádiz. O povo recebeu ordens de voltar para o deserto. Depois de peregrinar 38 anos, Moisés repetiu a lei porque uma nova geração nasceram no deserto. Lembra que eu disse? Então aqui estava todo um povo novo e era necessário repetir para que eles cotidianamente vivessem e guardassem a lei do Senhor. Porque o povo poderia ter esquecido, com o decorrer do tempo, alguns dos mandamentos ao Senhor e poderia estar aí cometendo pecados. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. Capítulo 1, versículo 1. Orientação quanto ao comportamento das tribos. Nós vamos entrar nesse detalhe agora, no capítulo 1. A maior parte do livro trata-se de orientações diversas, como o povo deveria se comportar em relação às leis de Deus. Moisés, ele traz à memória do povo acontecimentos daqueles 40 anos e as leis de Deus. Então o foco de Deuteronômio é relembrar, para o povo que já tinham visto, embora era uma geração nova, mas o foco era relembrar e frisar na mente do pessoal o que Deus tinha feito, que muitos ali não tinham visto ali os acontecimentos, embora estavam vivendo milagres de Deus no deserto ali, mas muitos não teriam ali visto as coisas que foram feitas no Egito, não soube, não sabia, não viveu no Egito ali, alguns não viveu no Egito ali para entender do que se tratava ali. Todas as gerações que saíram com mais de 20 anos de idade do Egito, 40 anos atrás, haviam morrido, inclusive Arão, restando ali apenas Moisés, Caleb e Josué. Fato que está bem claro no livro de Deuteronômio. A conquista de Canaã foi a promessa ou juramento de Deus a Abraão. Isso aqui a gente vê lá em Gênesis. Então, eles estão agora chegando em Canaã para conquistar o que Deus havia prometido lá no passado. Deus falou com Abraão que o povo ia padecer, ia sofrer muitos anos como escravo, só que também tinha aí a promessa de liberdade, a terra que passaria a habitar. Moisés escolheu os 70 anciãos que o ajudavam a apaziguar e aconselhar o povo. O conselho de seu sogro Jetro, vocês sabem muito bem, era de que os homens deveriam ser capacitados, homens de verdade, que aborrecem a avareza, isto é, honesto em tudo. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Isso aqui é muito interessante porque nós estamos vivendo em tempos que pessoas que se intitulam homens de Deus, uma boa parte não são homens de verdade. O que é ser homem de verdade? Pessoas que aborrecem a avareza. O maior perigo hoje no meio evangélico não é nem a prostituição em si, é mais a avareza. O que dá de avarento no meio do povo de Deus, que acaba se corrompendo e um precipício, um mal leva a outro. Então existem muitos que estão cheios de avareza, todo avarento, e acaba corrompendo o trabalho que era para ser um trabalho limpo, honesto, e essas pessoas acabam levando por caminhos desonestos. E aí Deus levanta Jetro para dar esse conselho a Moisés, que separa esses homens de Deus, pessoas cheias do Espírito de Deus. Então, uma pessoa para liderar, a pessoa para tomar conta do povo de Deus, ela tem que ser cheia de Deus, tem que ser cheia do Espírito Santo. Senão, não tem capacidade de
guiar o povo de Deus. Porque, irmãos, nós somos humanos, nós somos carne, nós somos falha. Os nossos ânimos, é incrível que pareça, é fácil de se alterar. E a gente acaba perdendo a paz se a gente não for dominado. Se não tivermos o fruto do Espírito, não tem capacidade de dominar, de controlar, de reger. Porque é muita gente tentando tirar sua paz. É muita gente querendo tirar você da bênção, não é assim que fala? Então, se você não tiver cheio do Espírito Santo, não tiver longanimidade, mansidão, amor, se você não for paciente, se não for longânimo, não serve. Não está apto para a chamada de líder, não está apto para a chamada de pastor obreiro, tá? Pega essa dica aí. E aí Moisés escolheu esses homens cheio do Espírito Santo. Aqui Moisés fala em homens sábios, inteligentes e experimentados. Números capítulo 11. Ao que parece, esses mesmos homens são cheios do Espírito Santo. Números capítulo 11, versículo 16. Paulo orienta os jovens obreiros sobre como escolher as pessoas para o governo da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, 1 ao 13. Tito capítulo 1, de 5 ao 9. Então, para escolher uma pessoa para trabalhar na casa de Deus, tem que ser baseado nisso aqui, cheia do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você sabe que não é ficar pulando, não é ficar gritando, não, isso não é evidência. Eu falo para você que hoje, na época que nós estamos vivendo, nem o falar em línguas hoje não é evidência do Espírito Santo, tá, irmãos? Embora o falar em línguas é uma das evidências, mas tem muita gente hoje que fala em línguas e não está cheio do Espírito Santo. Isso é comum, você vê isso hoje, nos dias de hoje. Evidência do Espírito Santo é pessoa de boa índole, pessoa de quem não tem de o que se reclamar, pessoas que dão exemplo, pessoas que vivem em paz, não em paz com o pecado, não em paz com o mundo tratando de pecado, mas em paz com as pessoas. As pessoas o aborrecem, ele vive em paz. As pessoas lhe perseguem, ele vive em paz. Então viver em paz, ninguém ter do que reclamar. É isso. Se reclamar é porque dizer de você que você é crente, que você é aquilo, porque é uma perseguição que já sofremos. Mas não porque você aborrece os seus vizinhos, porque você aborrece seu irmão, porque você aborrece seu pastor. Então tem que ser pessoas aptas que dão testemunho. O maior evangelismo que nós cristãos temos hoje é o testemunho. Então por isso nós temos que ter cuidado. Moisés relembrou o povo de quando os espias foram olhar a terra. Um retrato disso aí também. Aqui Deus manda que envia espia. Embora Deus já conhecesse a terra, embora Deus já sabia de como era a terra, Deus permite aí que essas pessoas vá olhar a terra. Deus já conhecia tudo, Deus já sabia de tudo. O povo é que pede que seja enviado os espias. Essa rebelião fez Deus prometer a si mesmo que aquela geração não entraria na terra prometida. Deuteronômio capítulo 1, 34. Então aqui foi um dos principais motivos de Deus se aborrecer com o povo. De falar para Moisés, Moisés, eu vou destruir todo esse povo. E aí Moisés intercede, mas quando Deus fala, quando Deus diz que vai fazer algo, acabou, não tem volta. Outra parte, Deus fala que cuidou do povo como a águia cuida dos seus filhotes. Apesar do cuidado de Deus, o povo se rebelou, como acontece até hoje. Até hoje, o povo se rebela contra Deus. Deus se indignou com Moisés, porque este havia se irado ao bater na rocha. O mesmo episódio voltou a ser repetido. Moisés em Deuteronômio capítulo 4, versículo 21. Vai ter duas ocasiões, né, que Deus vai tratar com Moisés. Uma vez ele vai dizer a Moisés para falar a rocha, e outra vez ele vai mandar tocar na rocha, né? E quando Deus fala com Moisés, ele se ira e bate na rocha. A pior coisa para um povo ou para um líder é ele ter Deus como seu inimigo. Por que isso?
Porque se você tem o diabo como seu inimigo, isso é louvável, isso é bom, isso é bacana, que bom que todo crente, todo cristão, toda pessoa que serve a Deus tenha o diabo como seu inimigo. Isso é o que diz respeito de nós ser verdadeiros cristãos, quando nós temos o diabo como nosso inimigo. Então, quando a pessoa tem o diabo como seu inimigo, você pede socorro a Deus, ele te livra. E quando você tem Deus como inimigo? Não tem ninguém que possa te dar socorro, né? Não há como se esconder, não há quem você pedir misericórdia. Por isso que nós temos que ter cuidado com as murmurações, com as reclamações constantes. O povo que é terrível para reclamar é o povo que era para ser o povo mais agradecido da terra, que é os que servem a Deus. Então nós, em vez de reclamar, nós devemos agradecer. Um coração grato prospera muito mais. O silêncio de Deus, no capítulo 2, não se tem informações do que aconteceu durante os 38 anos no deserto. Moisés pede para entrar na terra prometida e Deus dá um basta. Fala: Moisés, chega de falar nesse assunto. Eu falei que não vai entrar aí. Pronto, Moisés, não toca mais nesse assunto. A intenção de Deus de ter uma nação diferente. Voltando aqui. A intenção de Deus de ter uma nação de gente sábia e inteligente. Por que isso? Porque o nome de Deus é engrandecido entre as nações quando o seu povo galga mais altos cargos em todas as áreas. E tem gente que, com falta de sabedoria, que não tem entendimento das coisas, vai falar que a política, crente não pode se envolver em política, crente não pode estar... Gente, a nação que teme a Deus, que louva ao Senhor, essa nação, ela é próspera. Essa nação, ela é guardada. Agora, uma nação que tem líderes satanistas, pessoas que vai contra, igual a gente vê hoje, vários partidos satânicos que querem aí contradizer a Bíblia, e várias pessoas que se intitulam crente defendem certos tipos de partido, que é a favor de tudo aquilo que a Bíblia condena. A Bíblia condena o aborto, a Bíblia condena o homossexualismo, a Bíblia condena o pecado, a Bíblia condena diversos tipos, a prostituição e diversas outras coisas, a idolatria. E esses partidos querem aplicar tudo isso como leis, e as pessoas que se intitulam crentes defendendo esse tipo de partido. Então, Deus sempre quis que o seu povo tivesse cargos mais elevados, cargos de liderança, porque assim o nome do Senhor é engrandecido. A vontade de Deus é que a liderança seja temente a Ele, que seja serva dele, porque aí Ele cuida da nação, porque tem um líder que governa através das orientações de Deus. A segunda coisa é que Deus queria ter comunhão, isto é, se achegar e conversar com todo o seu povo, mas este ficou com medo e preferiu escolher que Moisés servisse de intermediário. As pessoas preferem mediadores a ter comunhão direta com Deus. Deus falava diretamente ao povo, mas o povo, eles se viam na situação de não ouvir a voz de Deus. Tiveram medo e preferiu que tivesse um intermediário. Então, se existe um mediador ali, Moisés era esse mediador que ouvia Deus e falava ao povo. Mas a vontade de Deus sempre foi essa, de que vivemos hoje no tempo da graça, de nós falarmos diretamente com Deus. E Ele está pronto a nos ouvir. A profecia que se cumpriu no século depois, Deuteronômio capítulo 4, 25, alguns dos assuntos abordados neste capítulo são inéditos, como a profecia de Moisés a respeito do exílio, fato que aconteceu com as tribos do norte levadas pelo rei da Síria,
e depois por Judá, levados 150 anos depois pelo rei da Babilônia. Então houve aqui também as profecias de Moisés. Segundo o discurso de Moisés, capítulo 4, leis e testemunhos, capítulo 4, Moisés usa aqui 4 palavras: leis, testemunhos, estatutos e juízo. Lei é a Torá, né? Testemunhos refere-se às leis como testemunhos divinos. Estatutos são as ordenanças, obrigações ou prescrições. Juízo ou mispar tem o sentido de juramento, justiça e ordens. Então aí, como Moisés viu aí que tinha muita criança que cresceu ali, ele viu, ele se sentiu na obrigação de retratar esses assuntos todos novamente e com frequência para essa nova geração. A lei requer obediência. Os pais deveriam lembrar os seus filhos que foram escravos de Faraó e que Deus libertou. Este fato é lembrado no Salmo 78, Salmo aí de Moisés. No capítulo 7, Moisés volta a enfatizar que o povo de Israel foi escolhido não porque eles eram melhores ou que os povos da terra. Poderia haver outros povos até melhores, mas foi porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram vossos pais. No capítulo 8, Moisés fala ao povo que aconteceu durante a jornada no deserto. O deserto, segundo Moisés, foi o método de Deus disciplinar o seu povo, da mesma maneira que um pai disciplina o seu filho. Você vai ver isso no capítulo 8. Moisés recordava a infidelidade do povo. Deus estava dando aquela terra, não porque o Senhor gostasse tanto deles, nem porque era um povo bom e justo, mas por 2 coisas. Primeiro, porque Deus precisava destruir aquelas nações malvadas. E o segundo, porque ele prometeram a terra aos patriarcas. Lembra lá no passado, lá Abraão, Isaac e Jacó? Ele tinha prometido que daria onde pisasse, onde Abraão pisasse, colocasse a planta dos pés, Deus o daria. Mas isso por causa da promessa. As promessas de Deus, elas acontecem, elas se cumprem. Moisés lembrou ao povo do que aconteceu no Sinai, né? Quando, depois de permanecer 40 dias do monte, ele desceu com as tábuas e aí, chegando ali embaixo, né? Houve aquele povo ali em pecado, adorando uma imagem. Deus voltou ao monte, onde ficou mais 40 dias e 40 noites, sem comer ou beber, porque o Senhor queria destruir o povo. Moisés então teve que voltar de novo para Deus novamente escrever ali as leis que seriam aplicadas para aquele povo. Moisés é exemplo de homem intercessor, capítulo 9. Os relatos do capítulo 10 fornecem 2 etapas diferentes. Primeiro, remete ao estudante ao Monte Sinai, quase 40 anos. O segundo trata da jornada pelo deserto, quando Arão faleceu. Deus pede ao povo que seja compassivo, né, com os peregrinos estrangeiros, órfãos e viúvas. Tem as leis sobre isso. Por quê? Porque eles tinham sido escravos, estrangeiros em país dos outros. E olha, e Deus não queria que eles fizessem com os estrangeiros o que eles passou lá no país dos outros. Então Deus requer deles, determina leis aqui sobre o estrangeiro, sobre o órfão, sobre a viúva, para viver os cuidados do povo. O povo devia cuidar desses órfãos. O Código Deuteronômico, capítulo 12. A cidade escolhida era onde estava a Arca do Concerto. A Arca esteve em Siló, Mispá e finalmente em Jerusalém. Os dízimos, oferta voluntária. Aqui vai tratar de alguns códigos, né? O que podia, os israelitas podiam fazer um churrasco em casa, na sua cidade, mas jamais comer ali o que pertencia ao Senhor. O que era do Senhor, devolver ao Senhor.
Churrasco é coisa boa, né? Por isso que nós cristãos, nós crentes, nós servos do Senhor, nós gostamos tanto de churrasco. Continuando, quando um israelita residia longe da cidade onde Deus havia colocado o seu nome, ele podia vender os animais ou produtos em sua terra e viajar até a cidade escolhida. Ali comprava o que queria oferecer ao Senhor. Lembra quando Jesus Cristo chega ali, naquele lugar onde está todo mundo ali, ao redor do templo ali, todo mundo ali vendendo e fazendo barganha e um comércio ali. Isso não era errado, irmãos. A venda ali de animais para sacrifício não era errado. Sabe por quê? As pessoas moravam longe, às vezes ia sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro ia caminhar até esse local do sacrifício, essa cidade. Esse cordeiro ia chegar lá machucado, cansado, debilitado, então não estava apto para o sacrifício. E tinha que ser um animal perfeito, tinha que ser um animal sem mancha, um animal sem deficiência. E o que era proposto a fazer? Era proposto a fazer que eles vendessem esse animal e chegassem lá, comprassem esse animal para ser sacrificado. O que Jesus Cristo vai revoltar, ficar irado, porque a pessoa vendia o animal na cidade que morava, por exemplo, vendia aí por R$100, que é a nossa moeda. Quando chegava lá, vendia um cordeiro por R$100. Quando chegava lá no templo para comprar um outro cordeiro, esses R$100 não dava para comprar nem pombos, nem os pombinhos para ser sacrificados. Então ele estava superfaturando, estava roubando o povo, e isso vai irar a Jesus Cristo, e ele vai destruir aquelas barracas, derrubar aquelas barracas, por causa dessas coisas. Não que era errado fazer isso, porque o pessoal fazia isso devido à necessidade de não maltratar o cordeiro que ia ser sacrificado, ou o sacrifício, ou era muito peso para caminhar, e lá eles compravam. Acontece que lá o pessoal não era justo, eles superfaturavam, e o dinheiro da pessoa não dava às vezes para comprar nem os pombinhos para ser sacrificado. Uma pessoa que vendeu uma ovelha, que vendeu aí um cordeiro, e não tinha condições de sacrificar o melhor que separou para Deus por causa dessas pessoas. E por isso vai ver aí a revolta de Jesus Cristo quando chegou no templo ali. Os sacerdotes, eles ganhavam uma porcentagem, só que esses cambistas aqui que estavam vendendo, estavam superfaturando e estavam extorquindo o povo já. O que Jesus criticou em seus dias não foi a venda de produto, mas sim aí os cambistas, né, o superfaturamento, que é o que eu passei para vocês agora. O profeta verdadeiro que se torna falso. Tem a questão do profeta aí, que a Bíblia diz que se ele profetizar algo e não acontecer, é para considerar esse profeta falso. O que a gente tem que entender, que se o profeta ele se corrompe depois, ele não é um profeta falso. Ele era um profeta e depois se corrompeu e se tornou falso. Tem que ter esse entendimento também. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 20. A mutilação do corpo. Essa mutilação era com os fins religiosos, e os povos de Canaã se automutilavam em honra aos seus deuses. Moisés continua aqui repetindo o que ele havia escrito, porque o povo não podia se mutilar. Deus proíbe essa prática. O ano da remissão, além do descanso da terra, cada 7 anos, já estudado pelo aluno, nesse tempo aqui, a terra tinha que se descansar, não poderia plantar nada, você não poderia, tinha que deixar a terra por conta aí dos animais, essas coisas assim. Os israelitas pobres, o judeu que se empobrecesse deveria ser ajudado pelos israelitas mais ricos. Essa regra é usada até hoje e recomendada pelo Talmud. O Talmud que
Deus enriquece os homens para que esses usem dos recursos a favor dos necessitados, para o bem da sociedade. Então, segundo o Talmud, Deus enriquece o homem para que ele ajude os demais. Que bom que fosse dessa forma, né? As pessoas enriquecessem com o propósito de ajudar os outros. Mas, na verdade, boa parte é para se engrandecer e para desfazer dos menores. A lei a respeito dos juízes. Cada cidade deveria ter juízes para julgar as questões e litígios. Quando as questões fossem difíceis demais, então o juiz encaminhava o caso para o julgado pelo sacerdote e pelo juiz da localidade. Deus queria ser o rei da nação, né? Mas o povo também vai solicitar, né? Através aí, Deus queria sempre governar através dos sacerdotes, o caso muito comum lá de Samuel. Só que o povo vai pedir um rei, né? Assim como as outras nações. Aí Deus já revela para Moisés também que ia chegar esse tempo, e acontece lá em Samuel, no livro de Samuel. A herança do sacerdote, o Senhor era a herança do sacerdote, e eles podiam comer dos sacrifícios apresentados ao Senhor. Caso algum levita que de algum lugar distante estivesse na cidade onde o sacerdote ministrava, podia também se alimentar do sacrifício. O que eu entendo, o que eu aprendo com isso também, é que o sacerdócio, a pessoa, o anjo da igreja, a pessoa responsável, ele deve ser mantido pela igreja. A igreja tem que manter o sacerdote. Foi revelado lá no passado, Deus revelou a Moisés. Aí vai lá Saul, ele expulsa todos os médios, todas as pessoas que praticam aí, o espiritismo. Depois, certa vez, ele vai lá, ele mesmo se corrompe e procura aí uma média. Geralmente a prática envolvia sacrifício de pessoas. As nações de Canaã estavam cheias de prognosticadores e adivinhadores. Saul, em seu zelo pelo Senhor, tratou de eliminar todos os médios e adivinhos. No entanto, anos depois, ele mesmo foi consultar uma pitonisa. Os que consultam mortos e adivinhos fazem porque o caminho entre eles e Deus está bloqueado. Então, a pessoa que consulta mortos não tem outra explicação. Realmente tem alguém falando ali no corpo, tem um espírito ali falando, mas esse espírito, ele é demoníaco, ele é espírito do mal. Então, cuidado com as consultas. Leis a respeito de guerra. As leis de guerra se destacam por 4 princípios básicos em relação aos que eram convocados à luta. O primeiro, quem edificou uma casa nova, esse não podia, né? Se ele não tinha morado nessa casa ainda, ele não estava apto para a guerra. Quem plantou uma vinha e ainda não tinha desfrutado do fruto ali, não podia. O terceiro, o homem que prometido a uma mulher, se ele não tivesse casado, ele também não podia. O medroso, lembra lá de Gideão? Os covardes e medrosos, então esse também não poderia, porque ele poderia atrapalhar os demais. Segundo, em relação à conquista da cidade, Israel oferecia condições de paz antes de atacar uma cidade. Também deveria poupar as árvores boas e destruir as árvores cujos frutos não eram comestíveis. Então, a princípio, nós estamos aqui, nós queremos paz. Se a pessoa falasse que não queria paz, então, guerra. Isso aí acontecia muito. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirás o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor. Deus orienta Moisés acerca disso aí. A ecologia, Deus defende isso aí também. O pássaro mãe não poderia ser capturado. Criar pássaros presos, Deus proíbe essa prática, a menos que fosse um pássaro, um filhote pego no ninho. Por quê? Porque a mãe, ela era criada em liberdade. Você prende ela, poderia morrer. Já o filhote não. Como o filhote não tinha conhecimento de liberdade, você poderia domesticá-lo e criar em casa. As leis sobre mistura de espécies, que não podia, a proibição de se colocar boi com jumento na mesma canga,
porque o boi é mais forte, ia maltratar o jumento, então não podia. E assim sucessivamente. Todos esses detalhes Deus cuidava. Quanto ao casamento e estrupos, as leis quanto a relações, a prova de que uma moça era virgem conforme a tradição era um lençol, né? A pessoa ia lá para a noite de núpcias e esse lençol era manchado e esse lençol era guardado até ele era uma promissória, era como a prova de que aquela moça passou a ser mulher com aquele lençol manchado da primeira noite. E isso era guardado para provar aí a inocência da moça e como ali um voto de casamento. Se no dia seguinte aí o homem não quisesse mais relacionamento e quisesse divorciar, o lençol manchado era a prova da virgindade da moça. Quanto o homem e a mulher casados tivessem relacionamentos extraconjugal, ambos seriam mortos, mas a lei foi sendo abrandada. E nos dias de Jesus, os fariseus queriam apedrejar apenas a mulher, deixando o homem livre. João capítulo 8, versículo 2. Leis e estatutos importantes para aqueles dias, o capítulo 23, sobre os povos aí, que entrou na linhagem de Jesus aí, pessoas que não podiam, né? Tem amonitas, que tem Ruth aí, a bisavó de Davi, amonitas. Tem aí a questão aí, a higiene no acampamento, a poluição noturna e etc, essas coisas assim, nós falamos um pouquinho disso aí. A pessoa, quando ia fazer suas necessidades, tinha que ir fora do arraial, levar uma pá, cavar, fazer ali a sua necessidade, enterrar, que não poderia deixar ali exposta, né? Porque ele daria mosca e haveria contaminação no meio do povo de Deus, para não proliferação de moscas e bactérias. As plantações de outros, né? A pessoa podia entrar nessa plantação, poderia comer, mas não poderia carregar nada, né? O que ela conseguisse comer, ela poderia, mas não poderia levar bolsas nem afoge. Os ramos de cereais deixados cair, não poderia voltar para buscar, isso para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. As azeitonas que não caíram quando a árvore foi sacudida, não podiam ser rebuscadas. Isso era para pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Capítulo 24, versículo 19. Nos dias do Novo Testamento, os judeus perversos não davam 40, sobre a chicotada, né, que não poderia dar mais de 40 chicotadas. E a gente vê aí que Paulo, ele quando vai sofrer a chicotada, o pessoal dava 39 e parava, porque se desse 40 eles não poderiam açoitar mais um judeu, não poderia mais açoitar aquela pessoa. E os perversos faziam até 39, porque aí eles tinham liberdade para dar outra chicotada posterior. O levirato, né, o sucessor do irmão, os irmãos viviam juntos e aí, fosse o caso de o marido morresse aí eles teriam que casar aí com a sua cunhada. Caso o irmão casado morresse, ou teria que se casar com a cunhada. Isso era o levirato. Foi essa lei que permitiu Ruth se casar com Boaz, quanto o outro recusou a pagar a indenização da terra alugada. O terceiro discurso de Moisés, esta secção trata das maldições e bênçãos. E estarão sobre o monte de Gerazim para abençoarem. E estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar. Então aí foi as bênçãos e a maldição que você encontra lá em Deuteronômio capítulo 27 em diante, né? As bênçãos e as maldições, capítulo 27, capítulo 28. Uma leitura pormenorizada permitirá o aluno considerar que o castigo é maior do que as bênçãos. A maldição aos desobedientes é maior que as bênçãos aos obedientes. Isso aí é inevitável, tá, irmãos? O quarto discurso de Moisés, né, do capítulo 29 ao 30, Deus cuidou de seu povo, as vestes nunca se envelheceram, os pés nunca ficaram inchados, Deuteronômio capítulo 8 e 4, e nem os calçados se desgastavam. Caso houvesse fábrica de sapatos nessa época aí, ia à falência, né?
Aí depois vem aqui as maldições, capítulo 30, as maldições cairão sobre os inimigos de Israel. Isso vale para os dias de hoje, tá, irmãos? Todo mundo que é contra Israel está atraindo para si maldições. Então quem é contra Israel se torna malditos. Os mandamentos do Senhor não são pesados, ainda mais hoje na época da graça. Deus propôs ao povo vida, bem, a morte e o mal. Como Deus não tinha quem pudesse ser testemunha, então ele proclamou os céus e terra como testemunha. Irmãos, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque Deus sugeriu entre a vida e a morte. Deus falou assim, escolha a vida. Deus quer que o povo escolha a vida. Aqui está falando totalmente de livre-arbítrio. Então Deus falou assim, eu ponho diante de ti a morte e a vida, mas escolhe a vida para que vivais. Só que como não tem quem ser testemunha, Deus colocou quem? A natureza aqui, ó. Deus proclamou os céus e terra. Você sabe por que de vez em quando existe catástrofes? Existe a famosa fúria da natureza? Já está claro, não tá? Já ficou bem óbvio isso aqui. Por causa do pecado. Olha, irmãos, que isso? Isso mesmo. Porque hoje aqui, ó, Deus propôs vida. O povo não escolhe vida, o que acontece? A natureza se enfurece, porque ela é testemunha. Os céus e a terra é testemunha que Deus propôs vida, só que o povo não quis vida. Então Deus falou, escolha a vida, e eu proponho aqui os céus e a terra como testemunha. Aí hoje você vê aí essas grandes catástrofes, esses grandes alagamentos, esses furacões, esses vulcões, tudo isso acontecendo porque eles são testemunha que o povo não escolhe Deus. O povo está escolhendo a morte. E como eles estão escolhendo a morte, eles são testemunha e eles causam, eles aplicam essa disciplina. Olha que interessante isso, irmãos. Olha que forte isso. Ele propôs vida. Você escolhe o que você quiser, mas os céus e terra são testemunha. Por isso que você vê a revolta da natureza. A famosa revolta da natureza acontece porque as pessoas preferem a morte, escolhem a morte. De alguma maneira, rejeita Deus e escolhe a morte. Pegou isso aí? Mesmo os elementos voltam contra a nação. Então você vê os elementos voltando contra as nações, é porque eles certamente estão escolhendo a morte. Josué tinha 53 anos de idade quando saiu do Egito. Faleceu com 110 anos de idade. Quando o povo entrou na terra prometida, ele teria uma média de 93 anos de vida. José vinha sendo preparado, né, desde o começo por Moisés. Moisés foi seu tutor, seu orientador. É importante que todas as vezes aqui que uma pessoa for levantada para o ministério, seja diante do povo e que o presbitério ali, os evangelistas, os obreiros, o colegiado, as pessoas ali, os ministros responsáveis, impõem as mãos ali como forma de bênção, abençoando aquela pessoa. Né? Deus determina diversas leis aí. A rebelião futura de Israel. Deus dá alguns cânticos a Moisés também. Essa questão de louvor, Deus dá cânticos à igreja. Essa questão do louvor, ela é uma responsabilidade do líder da igreja também, tá, irmãos? Às vezes a pessoa coloca as músicas na responsabilidade de líder, de departamento, e às vezes a pessoa acaba pregando, aplicando heresias no meio das músicas por não se atentar no que a letra quer dizer. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí também. No capítulo 32 nós vamos ver aí o cântico de Moisés. Moisés sobe no monte e vê a terra de Canaã. Moisés subiu ao monte Nebo. Ali Moisés viu tudo, mas não pôde entrar. E Moisés, ali naquele monte, foi a última vez que ele viu algo, que ele olhou para algo, e ali Deus tomou Moisés, né? Moisés morreu. Alto do monte, Moisés viu a terra de Canaã, ali Deus o sepultou, e ninguém ficou sabendo onde estava a sua sepultura. Eis aí o mistério. O que aconteceu com Moisés? Onde Deus sepultou, se ninguém sabe informar.
A transfiguração lá, ele vai aparecer no capítulo 17, lembra? Isso é um grande mistério. Não temos aí o que falar sobre esse acontecimento aí depois do falecimento de Moisés no monte. Apocalipse capítulo 15, o chamado de Cântico de Moisés e do Cordeiro. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenaram a Moisés. Versículo 9. O texto de Deuteronômio é lindo e edificante. É aconselhável que o estudante aplique seu coração no estudo deste livro. Então, meus irmãos, chegamos aí a mais uma conclusão de nossa aula. Chegamos aí à conclusão do livro de Pentateuco. Lembrando aí que nós já vamos entrar em outro conteúdo. Nós já vamos falar aí de outro tema. E nós estaremos também disponibilizando essas aulas todas aqui no nosso canal. Acompanhe aí para você ter um entendimento melhor sobre a palavra de Deus. Nosso intuito aqui é ajudar a você a compreender a palavra de Deus, a compreender a Bíblia. Então, meus irmãos, você que está assistindo a nossa aula, que não é inscrito ainda, se inscreva aí, comentem. Nós temos vídeos também aí sobre alguns assuntos bíblicos que vocês julgam aí ou acham que é complicado, a gente também grava sobre isso aí. E vocês podem estar conferindo esses e outros estudos aí no nosso canal. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, querendo o eterno Deus.